palavra do Senhor que veio a Miqueias de Moresete durante os reinados de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, a visão que ele teve a respeito de Samaria e Jerusalém. Ouvi, povos todos vós, escutai, ó terra, e todos os que nela habitam, para que o soberano Senhor possa testemunhar contra vós, o Senhor desde o seu santo templo. Eis que o Senhor sai do seu lugar. Ele desce e pisa as alturas da terra. Os montes se derretem debaixo dele, e os vales se fendem como cera diante do fogo, como água que desce por uma encosta. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó, por causa dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria. E quais são os altares de Judá? Não é Jerusalém. Por isso farei de Samaria um montão de pedras no campo, um lugar para plantar vinhas. Derramarei as suas pedras no vale e descobrirei os seus alicerces. Todos os seus ídolos serão despedaçados. Todos os seus presentes serão queimados no fogo. Destruirei todas as suas imagens, pois ela as ajuntou com o salário de prostituição, e ao salário de prostituição voltarão. Por isso eu chorarei e lamentarei. Andarei descalço e nu, uivarei como um chacal e gemerei como uma coruja, pois a ferida de Samaria é incurável. Ela chegou a Judá, alcançou a porta do meu povo, até Jerusalém mesma. Não o anuncies em Gate, não chores de modo algum. Revolve-te no pó, ó Bet-Ofra, passa nua e envergonhada, ó habitantes de Safir. Os que habitam em Zanã não sairão. Bet-Ezel está em pranto, não mais vos protegerá. Os habitantes de Marote sofrem angústia, à espera de alívio, porque o mal desceu da parte do Senhor até a porta de Jerusalém. Ó habitantes de Laquis, atrelai os cavalos ao carro. Foi de vós que começou o pecado da filha de Sião, pois em vós se acharam as transgressões de Israel. Por isso darás presentes de despedida a Moresete Gate. A cidade de Axibe enganará os reis de Israel. Trarei um conquistador contra vós, ó habitantes de Maressa. A glória de Israel fugirá para Adulão. Raspa a cabeça em luto pelos filhos em quem te deleitavas. Faz-te calva como a águia, pois eles irão de ti para o exílio. Ai daqueles que tramam iniquidade e planejam o mal nas suas camas. Quando amanhece, eles o executam, porque está no poder da sua mão. Cobiçam campos e os tomam. Desejam casas e as arrebatam. Assim defraudam o homem da sua casa, o seu patrimônio. Portanto, assim diz o Senhor: eis que planejo um mal contra esta família, do qual não escapareis. Não mais andareis de cabeça erguida, pois será tempo de calamidade. Naquele dia se levantará contra vós um cântico de escárnio. Entoarão uma lamentação lastimosa e dirão: estamos completamente arruinados. Ele muda a porção do meu povo, como ele a tira de mim. Aos rebeldes reparte os nossos campos. Por isso não terás ninguém na Assembleia do Senhor que lance sortes para dividir a terra. Não profetizeis, dizem os profetas. Não profetizeis tais coisas. A desgraça não nos alcançará. Ó descendentes de Jacó, acaso se dirá: o Senhor se impacienta? Acaso faz tais coisas? As minhas palavras não fazem bem àquele cujo caminho é reto. Ultimamente o meu povo se levantou como inimigo. Vós tirais o manto da roupa daqueles que passam seguros, como homens que voltam da guerra. Expulsais as mulheres do meu povo das suas agradáveis casas. Tirais para sempre a minha bênção dos seus filhos. Levantai-vos e ide-vos embora, pois este não é lugar de descanso, porque está contaminado, está arruinado irremediavelmente. Se vier um mentiroso e enganador e disser: eu profetizarei para vós abundância de vinho e de bebida forte, esse seria o profeta que conviria a este povo. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Certamente congregarei o remanescente de Israel. Eu os ajuntarei como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão de homens.
O que abre caminho irá adiante deles. Romperão e passarão pela porta e sairão por ela. O seu rei passará adiante deles, o Senhor à sua frente. Então eu disse: ouvi, ó chefes de Jacó, ó governantes da casa de Israel. Não vos compete conhecer a justiça, vós que odiais o bem e amais o mal, que arrancais a pele do meu povo e a carne dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, lhes arrancais a pele e lhes quebrais os ossos em pedaços, que os cortais como carne para a panela, como carne para o caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas ele não lhes responderá. Naquele tempo esconderá deles o seu rosto por causa das suas más obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo: se têm o que comer, proclamam paz, mas contra quem não lhes enche a boca, preparam guerra. Por isso virá sobre vós a noite sem visões e trevas sem adivinhação. O sol se porá sobre esses profetas e o dia se escurecerá sobre eles. Os videntes serão envergonhados, os adivinhos confundidos. Todos cobrirão o bigode, porque não haverá resposta de Deus. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi isto, ó chefes da casa de Jacó, ó governantes da casa de Israel, que abominais a justiça e pervertem tudo o que é reto, que edificais Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes julgam por suborno, os seus sacerdotes ensinam por preço, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como campo, Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte do templo em altos cobertos de mato. No final dos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido como o mais alto dos montes, e se elevará acima das colinas, e para ele afluirão povos. Muitas nações virão e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele julgará entre muitos povos, e repreenderá nações poderosas ao longe. Eles converterão as suas espadas em arados, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Mas nós andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Naquele dia, diz o Senhor, ajuntarei a que cocheia, recolherei a dispersa e a que eu tinha afligido. Farei da que cocheava o remanescente, e da que foi dispersa uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. E tu, ó torre do rebanho, ó outeiro da filha de Sião, a ti virá e tornará a vir o antigo domínio, o reino da filha de Jerusalém. Porque agora dás gritos tão grandes, não tens rei em ti? Pereceu o teu conselheiro, de modo que te tomaste de dores como a mulher que está de parto. Agora sai da cidade, habita no campo, e vai até Babilônia. Ali serás livrada. Ali te resgatará o Senhor das mãos dos teus inimigos. Agora se ajuntam muitas nações contra ti, que dizem: seja profanada, e vejam os nossos olhos o seu desejo em Sião. Mas não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu desígnio, porque ele as ajuntou como feixes para a ira. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei o teu chifre de ferro e os teus cascos de bronze, e esmiuçarás a muitos povos, e os seus despojos consagrarás ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. A palavra do Senhor que veio a Miqueias. Miqueias, capítulo 4. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido como o mais alto dos montes.
será exaltado acima das colinas, e para ele afluirão povos. Muitas nações virão e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele julgará entre muitos povos e repreenderá nações poderosas e distantes. Converterão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém os atemorizará, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Embora todos os povos andem, cada um em nome do seu Deus, nós andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Naquele dia, declara o Senhor, ajuntarei a que cocheia, recolherei a dispersa e a que eu tinha afligido. Farei da que cocheava o remanescente, e da que foi dispersa uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. E tu, ó torre do rebanho, ó outeiro da filha de Sião, a ti virá, e tornará a vir o antigo domínio, o reino da filha de Jerusalém. Porque agora das gritos tão grandes? Não tens rei em ti? Pereceu o teu conselheiro, de modo que te tomaste de dores como a mulher que está de parto? Agora sai da cidade, habita no campo, e vai até Babilônia. Ali serás livrada. Ali te resgatará o Senhor das mãos dos teus inimigos. Mas agora muitas nações se ajuntam contra ti, que dizem: seja profanada, e vejam os nossos olhos o seu desejo em Sião. Porém, eles não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu desígnio, porque ele as ajuntou como feixes para a eira. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei o teu chifre de ferro e os teus cascos de bronze, e esmiuçarás a muitos povos, e os seus despojos consagrarás ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Miqueias, capítulo 5. Agora reúne as tuas tropas, ó cidade de tropas, porque um cerco está armado contra nós. Ferirão com vara no rosto o juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá aquele que será o governante em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, Israel será abandonado até o tempo em que aqui está em trabalho de parto der à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará para se unir aos filhos de Israel. Ele se levantará e pastoreará o seu rebanho na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão em segurança, porque então a sua grandeza se estenderá até os confins da terra, e ele será a nossa paz. Quando os assírios invadirem a nossa terra e marcharem pelos nossos palácios, levantaremos contra eles 7 pastores e até 8 príncipes. Eles pastorearão a terra da Assíria com a espada, e a terra de Nimrode com espada desembainhada. E ele nos livrará dos assírios quando eles invadirem a nossa terra e marcharem pelas nossas fronteiras. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como chuvas sobre a erva, que não esperam por homem, nem dependem de filho de homem. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como leão entre os animais do bosque, como leãozinho entre rebanhos de ovelhas, que, quando passa, pisa e despedaça, e ninguém pode livrar. A tua mão se levantará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os teus cavalos do meio de ti, e farei desaparecer os teus carros. Destruirei as cidades da tua terra, e derrubarei todas as tuas fortalezas. Destruirei a feitiçaria da tua mão, e não mais terás adivinhos. Destruirei os teus ídolos e as tuas colunas sagradas do meio de ti, e não mais te prostrarás diante da obra das tuas mãos.
Arrancarei os teus postes, ídolos do meio de ti, e destruirei as tuas cidades. Executarei vingança com ira e furor sobre as nações que não obedeceram. Miqueias, capítulo 6. Ouvi o que o Senhor diz. Levanta-te, defende a minha causa diante dos montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, ó montes, a acusação do Senhor. Escutai, ó fundamentos eternos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo e pleiteia contra Israel. Povo meu, que te fiz eu? Em que te fatiguei? Responde-me, pois eu te fiz subir da terra do Egito e te remi da casa da servidão. Enviei diante de ti a Moisés, a Arão e a Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que Balaque, rei de Moabe, intentou, e do que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu. Lembra-te da tua jornada desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Com que me apresentarei perante o Senhor e me inclinarei perante o Deus Altíssimo. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Acaso o Senhor se agradará de milhares de carneiros, de 10.000 rios de azeite? Dareis o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama à cidade e é sábio temer o teu nome. Ouvi a vara e aquele que a designou. Acaso ainda hei de esquecer os tesouros ímpios na casa do ímpio e a efa maldita? Acaso hei de absolver alguém com balanças falsas e bolsa de pesos enganosos? Pois os ricos da cidade estão cheios de violência. Os seus habitantes falam mentiras e a sua língua é enganadora na boca deles. Por isso comecei a te ferir, a te devastar por causa dos teus pecados. Comerás, mas não te fartarás. A tua fome permanecerá dentro de ti. Armazenarás, mas nada conservarás. E o que poupares, eu o entregarei à espada. Semearás, mas não colherás. Pisarás azeitonas, mas não te ungirás com o azeite. Pisarás uvas, mas não beberás o vinho. Porque observaste os estatutos de Onri e todas as práticas da casa de Acabe, e andaste nos seus conselhos. Por isso, eu te entregarei à desolação, e os teus habitantes ao escárnio, e carregareis o opróbrio das nações. Miqueias, capítulo 7. Ai de mim! Porque estou como quando se colhem os frutos do verão, como quando se vindimam as uvas. Não há cacho para comer, nem figo temporão que eu deseje. Os fiéis desapareceram da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para derramar sangue. Cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos são peritas em fazer o mal. O príncipe exige presentes. O juiz julga por suborno. O poderoso fala segundo a cobiça da sua alma. E todos eles conspiram juntos. O melhor deles é como o espinheiro. O mais reto é pior que uma sebe de espinhos. Chegou o dia da tua visitação. Chegou o dia dos teus vigias. Agora será a tua confusão. Não confies no amigo, nem ponhas confiança no companheiro. Guarda as portas da tua boca diante daquela que repousa no teu seio. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Mas eu olharei para o Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Não te alegres, ó minha inimiga, quando eu cair, porque me levantarei. Ainda que eu more em trevas, o Senhor será a minha luz. Porque pequei contra ele. Suportarei a indignação do Senhor, até que pleiteie a minha causa e execute o meu direito. Ele me fará sair para a luz, verei a sua justiça. Então a minha inimiga verá, e a vergonha a cobrirá, aquela que me dizia: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a verão, agora será pisada como a lama das ruas. O dia de reedificar os teus muros virá. Naquele dia se estenderão os teus limites. Naquele dia virão a ti desde a Síria,
e desde as cidades do Egito, e desde o Egito até ao Eufrates, e desde o mar até ao mar, e desde a montanha até a montanha. Mas a terra será assolada por causa dos seus habitantes, em consequência das suas obras. Apacenta o teu povo com o teu cajado, o rebanho da tua herança, que habita solitário no bosque, no meio de terras férteis. Apacentem-se em Bazã e em Gileade, como nos dias antigos, como nos dias em que saíste do Egito. Mostrar-lhes-ei maravilhas. As nações verão e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca, os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como a serpente, como os répteis da terra. Tremendo sairão dos seus esconderijos. Com temor virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e passa por cima da rebelião do remanescente da sua herança? Ele não retém para sempre a sua ira, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a apiedar-se de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó e beneficência a Abraão, como juraste a nossos pais desde os dias antigos.